Muito se discute sobre o surgimento do karatê e do kobudo de Okinawa, inclusive com lendas e mal-entendidos sendo divulgados sobre o fato da proibição de armas ter gerado o desenvolvimento do karatê. No século XV, Okinawa tinha 3 reinos e uma guerra civil foi vencida pelo rei Shoshin de Shuri, unificando os 3 reinos, que era chamado de Sanzan. Nesse período, a população armada civil provocava muitos problemas e o rei, com o intuito de maior controle social, mandou recolher as armas dos civis no arsenal real para fins de defesa do país. Porém, a polícia e os Peitin, que era a classe guerreira, poderiam continuar usando armas. Ao contrário do divulgado na literatura, a proibição do uso de armas foi pouco importante no desenvolvimento do karatê ou do kobudo devido a 3 fatores importantes. Em primeiro lugar, o comércio com a China era vigoroso e certamente a arte marcial chinesa de armas e mãos vazias foi passada a nobres, mercadores e guerreiros de Okinawa, auxiliando no desenvolvimento da arte marcial nativa. A pedido do rei de Okinawa, o imperador da China, em 1392, mandou 36 famílias da província de Fujian para administrar essas transações oceânicas com o reino de Okinawa. Devido a isso, muitos oficiais e burocratas de Okinawa eram descendentes desses imigrantes chineses, alguns tendo nascido inclusive na China ou tendo antepassados chineses. Essas famílias se instalaram no bairro de Kume, em Naha, tendo influenciado a educação dos nobres okinawanos tanto em literatura, caligrafia, artes, bem como em artes marciais. Em terceiro, mais importante, a meu ver, é que os comuns agricultores e artesãos não tinham acesso a esses conhecimentos marciais e nem disponibilidade no seu trabalho extenuante de sol a sol para esse tipo de prática. Além disso, a arte marcial era exclusiva das castas nobres ou de guerreiros, sendo reservado o seu ensino para esses grupos até o século XX, quando o mestre Toso do karatê passou a ensinar nas escolas de Okinawa. Em 1609, o clã Shimazu de Satsuma, hoje Kagoshima, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, foi autorizado pelo Shogun do Japão a invadir Okinawa com o intuito de se apropriar de parte da receita que a ilha obtinha com o comércio com a China. Apesar da invasão, os Shimazu mantiveram a estrutura de poder na ilha e o rei Shorei, em parte devido a temerem uma retaliação da China, que considerava Okinawa como um estado dentro da sua área de influência. Os Shimazu proibiram o uso de armas de fogo, porém mantém entre os nobres o uso de armas pessoais como espadas, alabardas, lanças e permitindo a prática de artes marciais. Ao contrário da crença disseminada, a influência sobre o desenvolvimento do karatê e do kobudo pela falta de armas é considerada irrelevante, pois a proibição não foi total, se concentrando principalmente sobre as armas de fogo. Outra crença é que as armas do kobudo eram todas implementos agrícolas. Isso não era verdade, pois as armas do kobudo têm sua origem, em grande parte, em armas verdadeiras, muitas delas importadas da China, da Indochina, da Tailândia, devido ao intenso comércio marítimo de Okinawa. Por exemplo, o sai já era utilizado por forças policiais da China e Indochina, onde hoje é o Vietnã, o Camboja. O tonfa, também chamado de tuifá, o tonquá,
já era utilizado como arma na Tailândia e Taiwan. Por uma coincidência, ele é muito similar à alavanca do moedor de cereais utilizado em Okinawa. O bo, o bastão longo, é de importante utilização nas artes marciais chinesas. Agora, é inegável que o kama, ou a foice pequena, era de origem da colheita de arroz, ou então o eku, ou remo, era instrumento de pescadores. Mas são basicamente esses dois casos que eram de origem totalmente agrícola. A similaridade do nunchaku como um instrumento para bater arroz ou freio de cavalos mostra que sua origem na China pode ter sido de um implemento agrícola, ou até disto ter influenciado o desenvolvimento dessa arma que é encontrada em todo o sudeste asiático. Apesar da proibição do uso de armas ter tido alguma influência em casos isolados, pode-se concluir que as armas do Kobudo, em sua maioria, têm como origem armas já utilizadas na época em todo o sudeste asiático, e o desenvolvimento do karatê ter sido influenciado culturalmente pela arte marcial chinesa. Para tanto, deve-se atentar ao fato que até o século XX, a arte marcial okinawana, hoje conhecida como karatê, era conhecida como Toji, ou mão da China. E também não se pode esquecer que a estrutura social restrita em castas que a sociedade okinawana tinha e a impossibilidade de artes marciais serem permitidas para artesãos e agricultores possibilitasse o aprendizado e o desenvolvimento entre esses do Kobudo ou do Karatê.